Olá, eu sou a Érica Paulino, eu sou arquiteta e urbanista e hoje a gente vai falar sobre a proposta para a outorga onerosa do direito de construir, da revisão do plano diretor de Osasco e sua relação com o desenvolvimento urbano. Eu sou a Maite Prado e também sou arquiteta e urbanista. Nós trabalhamos na revisão do plano diretor de Osasco e esse trabalho vai expor algumas das análises e propostas elaboradas, sobretudo em relação à outorga onerosa do direito de construir. O plano diretor é um instrumento da política urbana que dispõe uma série de regras que vão orientar como o poder público e a sociedade civil devem atuar para resolver os problemas da cidade. De acordo com a Constituição e com o Estatuto da Cidade, a elaboração do plano diretor é obrigatória para municípios com mais de 20 mil habitantes e ele deve ser revisto periodicamente. O último plano diretor de Osasco foi elaborado em 2004 e está em processo de revisão. A outorga onerosa do direito de construir é um instrumento urbanístico que possibilita a construção acima do coeficiente de aproveitamento básico do lote mediante contrapartida. E ela deve ser regulamentada em consonância com os princípios do plano diretor, de modo a garantir que o desenvolvimento urbano seja equilibrado e sustentável. Esse trabalho tem como objetivo demonstrar que a calibragem dos parâmetros urbanísticos, associada com o direcionamento da concentração de usos, pode promover o desenvolvimento urbano, aliado ao planejamento urbano e aos princípios de desenvolvimento orientado ao transporte sustentável. A metodologia utilizada foi a análise do contexto urbano do município de Osasco, análise das legislações vigentes e precedentes, análise da produção imobiliária no período entre 2008 e 2016 e a elaboração da proposta para a aplicação da outorga onerosa na revisão do plano diretor. Agora vamos a uma breve contextualização sobre o município de Osasco. A cidade está inserida na região metropolitana de São Paulo, ao lado da capital. Osasco tem aproximadamente 700 mil habitantes, segundo o IBGE, e é o sexto município mais populoso do estado. É o oitavo maior PIB do Brasil e possui o segundo maior PIB do estado de São Paulo. Além disso, Osasco tem uma localização privilegiada, que faz limite com a capital e é próximo de rodovias de importância metropolitana, como a rodovia Anhanguera, Rodoanel Mário Covas, rodovia Raposo Tavares, a rodovia Castelo Branco, além do fácil acesso aos marginais Tietê e Pinheiros. Esses são os mapas de densidade demográfica e por municipaliza a vulnerabilidade social. Como vocês podem ver, a região central do município de Osasco, ela possui algumas barreiras físicas. Então aqui a gente tem o rio Tietê, a linha férrea da CPTM e tem a rodovia Castelo Branco. Essas barreiras físicas, elas acabam dividindo a cidade em Zona Norte e Zona Sul, mas os dados reforçam a existência de outras regiões. Então, a região sudeste é muito menos densa e os índices de vulnerabilidade social são baixíssimos, enquanto na Zona Norte e na região periférica da região sudoeste, a gente consegue ver que tem uma alta densidade demográfica e altos índices de vulnerabilidade social. Quando analisamos os fatores renda e vínculos empregatícios, os dados revelam que essas áreas também abrigam as menores rendas e as menores proporções na relação ofertas de emprego por população economicamente ativa, ou seja, muitas pessoas aptas a trabalharem, mas pouca oferta de emprego, enquanto no centro e nessa região específica da Zona Norte, existe muita oferta de emprego em relação à quantidade de pessoas que residem ali. Agora a gente passa a falar sobre a outorga onerosa do direito de construir em Osasco. A outorga é um instrumento urbanístico que se baseia no princípio do direito de construir descolado do direito da propriedade. O proprietário tem garantido o direito de construir equivalente à metragem do terreno dele. O que é construído acima disso é chamado de solo criado, que é pertencente à coletividade e seu uso deve ser atrelado ao planejamento urbano. Com isso, para a construção acima do coeficiente de aproveitamento básico do lote, o proprietário tem que pagar ao município uma contrapartida. A aplicação da outorga onerosa possibilita a ordenação do uso do solo, a recuperação de mais-valias,
o financiamento da infraestrutura e de equipamentos urbanos. Para a aplicação da outorga onerosa, é fundamental que seja estabelecido o coeficiente de aproveitamento básico único para a cidade, mas o plano diretor vigente em Osasco não estabelece nem o coeficiente básico, nem o máximo. Então, continuam sendo utilizados os coeficientes da Lei de Uso e Ocupação do Solo, que é de 1978, ou seja, são extremamente defasados, sendo necessária a adequação destes parâmetros à atual realidade do município e às intenções de planejamento urbano. Os coeficientes variam de 1 a 4, sendo 4 o vermelho no mapa e 1 o verde. Os coeficientes acima de 1 estão na região central e ao longo de algumas avenidas principais da cidade. Em Osasco, a outorga foi regulamentada em 2008 pela Lei 171. Ela estabelece dois tipos de contrapartida, a financeira, que é calculada por uma fórmula vinculada ao valor venal, e a física, que estipula a construção de um certo número de unidades de habitação de interesse social a partir do valor obtido pela fórmula, e um valor determinado por decreto para as unidades habitacionais. O coeficiente de aproveitamento máximo é estabelecido como 4 para praticamente todo o município, excluindo só 3 bairros e um loteamento. Por essa lei, o controle da outorga era feito por uma comissão especial em bairros com mais de 200 unidades outorgadas. Esse formato gerou estudos individuais e a falta de clareza ao investidor do que seria cobrado. Calculando a contrapartida vinculada ao valor venal, ela passa a se relacionar com a lógica do mercado e se descola do planejamento urbano. Ela tem valores mais altos no centro da cidade e na região limite com São Paulo, que é o verde do mapa, e os menores conforme se vai para a periferia, até o vermelho, que são os menores valores. Com a defasagem de mais de 15 anos, os valores estão completamente desatualizados comparados aos valores praticados no mercado, fazendo com que a arrecadação seja muito menor do que deveria. Quando a gente analisa a distribuição dos empreendimentos com consumo de outorga, de 2008 a 2016 no território de Osasco, a gente nota que ela se concentra na porção central do município e ao longo do eixo da Avenida dos Autonomistas, marcado em vermelho no mapa, e em locais que já tinham coeficiente de aproveitamento básico superior, como a gente viu anteriormente. Além disso, foram construídos empreendimentos que destoam do contexto urbano em que estão inseridos, como empreendimentos muito verticalizados em bairros com característica horizontal e vias estreitas e que impactam na infraestrutura do entorno. Em 2016, a Lei 171 foi alterada pela Lei 315, que foi declarada inconstitucional em 2019. Então, em 2020, foi aprovada uma nova lei de outorga para Osasco, a 382. Mas essa lei segue o mesmo padrão que a Lei 171, sendo mantido o coeficiente 4 para a maior parte do município. O que se altera é a inserção de novos modos de pagamento da contrapartida física, acrescentando a construção e ampliação de equipamentos públicos e a doação de terreno, e o aumento do limite de unidades habitacionais outorgadas para 300 por bairro, para que ele passe a ser analisado pela comissão especial. Com tudo isso, o que a gente pode perceber é que a outorga onerosa em Osasco não tem direcionamento urbanístico e não cumpre a função de controle de uso do solo, passando a ser apenas um instrumento de arrecadação. Dessa maneira, a aplicação do acréscimo do potencial construtivo acaba sendo definido pelos interesses do mercado e não pela lógica do planejamento urbano. Agora nós vamos falar um pouco sobre o plano diretor. O novo plano diretor possui 5 objetivos principais: reduzir a fragmentação do território e a segregação socioespacial na cidade de Osasco, promover o direito à cidade a todos os cidadãos, promover o desenvolvimento urbano em equilíbrio com o meio ambiente natural e construído, reequilibrar as dinâmicas produtivas, garantindo a geração de empregos e atividades econômicas em equilíbrio com o desenvolvimento urbano, e promover a política de desenvolvimento urbano com participação e controle social. A partir da análise de fatores como aspectos físicos, ambientais e socioeconômicos, foi criado o macrozoneamento. Foram elaboradas 6 macrozonas que agrupam áreas com características, desafios e potencialidades semelhantes. A macrozona de preservação ambiental, ela possui parâmetros mais restritivos. A macrozona de conservação ambiental e desenvolvimento sustentável ainda tem caráter ambiental muito forte, mas permite determinadas intervenções. A macrozona de desenvolvimento econômico e tecnológico, ela está em áreas que concentram centros de logística de grandes empresas. A macrozona de desenvolvimento de territórios periféricos,
ela foi estabelecida em áreas que necessitam de atendimento prioritário, porque elas concentram altos índices de vulnerabilidade social, assentamentos precários e ausência de infraestrutura. A macrozona de urbanização consolidada, ela possui caráter residencial e boa oferta de infraestrutura e equipamentos. E, por fim, a macrozona de dinamização urbana possui a melhor infraestrutura do município, pois abriga 5 estações de trem e possui grande oferta de comércio e serviços, além de baixa densidade populacional. O plano diretor também elaborou algumas propostas estratégicas, entre elas o Anel de Mobilidade e Integração Urbana, o AMIU. Trata-se de um elemento estruturador de mobilidade urbana, mas que também atua na integração territorial e no ordenamento urbano. No entorno do AMIU foi criada a ZAMIU, uma zona com parâmetros urbanos e incentivos específicos, além de orientar o adensamento construtivo e populacional nas áreas dotadas de infraestrutura urbana e diversificar os usos. Dito isso, vamos às propostas do plano diretor, especificamente para outorga onerosa. A elaboração do novo cálculo de outorga foi feita considerando este instrumento como um elemento que poderia auxiliar o planejamento urbano, o ordenamento territorial e a regulamentação da produção imobiliária, induzindo ou desestimulando determinados usos e o adensamento construtivo. Em consonância com os objetivos do plano diretor, a reestruturação do cálculo de outorga busca a redução da fragmentação socioespacial, a promoção do desenvolvimento urbano de modo equilibrado com o meio ambiente, o reequilíbrio das dinâmicas produtivas e a promoção do direito à cidade de maneira mais igualitária. Foi estabelecido o coeficiente básico igual a 1 em todo o município, com exceção das macrozonas de caráter ambiental, e 3 fatores principais foram utilizados, como veremos a seguir. Alinhado aos princípios do desenvolvimento sustentável e do desenvolvimento orientado ao transporte sustentável, o plano diretor propõe estimular ou desestimular usos específicos em determinados locais, de modo a criar novas dinâmicas na cidade. Para isso, foram utilizados 3 fatores principais: as categorias de uso, portanto, uso residencial, habitação de mercado popular, não residencial, misto e habitação de interesse social, as 6 macrozonas elaboradas e as AMIU, ou seja, inserida nas AMIU ou não inserida nas AMIU. Também existem critérios específicos nas zonas de centralidade, a fim de levar emprego e renda para a região que é densamente ocupada, mas que não tem tanta oferta de emprego. Esse mapa exemplifica o quadro 1, que mostra os coeficientes de aproveitamento. Portanto, quanto mais escuro, maior o CA máximo permitido, quanto mais claro, menor o CA máximo permitido, conforme nós vemos na legenda aqui. Essa é a ZAMIU. Aqui é o mesmo exemplo para as alturas máximas. Então, aqui na ZAMIU são permitidas alturas maiores. A tabela de fatores de planejamento foi elaborada a partir de alguns princípios, como adensar usos residenciais e não residenciais, onde há boa oferta de infraestrutura, como na ZAMIU e na MDU, estimular o uso residencial, sobretudo de mercado popular, na MDU, devido à boa oferta de infraestrutura e oferta de emprego, estimular o uso misto em todas as regiões da cidade, buscando a prevenção do esvaziamento, de dinamização do movimento em determinados horários, conter o adensamento residencial nas regiões com baixa oferta de infraestrutura, como na MDP, estimular usos não residenciais na macrozona de territórios periféricos, densamente ocupada e com baixa oferta de emprego, aproximando a oferta de trabalho da moradia, inibir o adensamento nas macrozonas de caráter ambiental, não permitindo o uso de outorga onerosa, e consolidar os centros geradores de emprego importantes na cidade, presentes na MDET e na MDU. Este é o quadro com os fatores de planejamento. Os menores valores para todos os usos são sempre dentro das AMIU, confirmando a intenção de atrair empreendimentos para essas localidades e estimular o adensamento construtivo nessa região. O uso misto tem sempre o menor valor, para ser mais estimulado, exceto na MDET, onde não se pretende estimular o uso residencial.
O uso não residencial é estimulado dentro e fora das AMIL, nos atuais polos geradores de emprego, na MDU e na MDET, e nos AMIL para MDTP, carente na oferta de emprego. A habitação de mercado popular é sempre incentivada comparada com o uso residencial e tem maior estímulo da MDU e MUC devido à oferta de emprego e infraestrutura. O novo plano diretor propõe, então, que a contrapartida financeira para o consumo de outorga se dê a partir desta fórmula, que é o coeficiente de aproveitamento utilizado no empreendimento menos o coeficiente de aproveitamento básico da macrozona, multiplicado pela área do lote, multiplicado pela unidade fiscal do município de Osasco, multiplicado por 200, multiplicado pelo fator de planejamento, conforme o quadro visto no último slide. Dessa forma, desvincula-se do valor total do terreno, tem-se a atualização monetária anual, desassocia-se a cobrança de outorga à lógica do mercado, que é o que acontece quando a gente usa linkada com o PGV, e os ajustes na tabela de fatores poderão ser realizados na revisão da Lei do Uso de Ocupação do Solo ou do próprio Plano Diretor. O Plano Diretor também propõe uma fase de transição de 2 anos a partir da aprovação da lei, para o consumo de outorga onerosa, estabelecendo descontos para lotes com CA básico atualmente menor ou igual a 1, entre 1 e 2 e acima de 2. Além disso, propõe que o monitoramento da aplicação de outorga seja realizado pela Câmara Técnica Intersecretarial de Urbanismo, a CITIU, e que para a análise sejam delimitadas áreas de acordo com as condições urbanas, como oferta de infraestrutura e estrutura viária. E determina ainda que a CITIU pode solicitar EIV e EIPGT quando houver indicação de adensamento alto e saturação. E a gente chega à conclusão. O desenvolvimento orientado ao transporte sustentável busca aliar o planejamento urbano aos sistemas de transporte. Ele traz a proposta das cidades 3C, compactas, conectadas e coordenadas, com bairros mais densos junto à oferta adequada de transporte público, com diversidade de usos e oferta de espaços públicos. O DOTS tem dentre seus princípios a oferta de transporte coletivo de qualidade, a adequação da densidade à infraestrutura urbana, o uso misto, a priorização do transporte ativo, a oferta de espaços públicos e áreas verdes, o incentivo às centralidades, a gestão do uso do automóvel e a diversidade de renda. Como a gente pode perceber, a proposta para a outorga da revisão do Plano Diretor de Osasco está alinhada com os princípios do DOTS. O AMIL é o grande estruturador do desenvolvimento urbano aliado ao macrozoneamento, buscando promover o adensamento junto à adequada oferta de transporte coletivo. Além disso, a proposta traz o estímulo da habitação do mercado popular em locais com boa oferta de infraestrutura e busca a aproximação do emprego e da moradia, através do estímulo do uso misto e das centralidades. A prática de menores valores para a indução de usos conforme o planejamento urbano poderá desenvolver uma nova dinâmica urbana na cidade. O contraponto da proposta para a outorga do plano diretor é o fato de não ter sido pré-estipulado um estoque de potencial construtivo. O monitoramento da outorga ficou a cargo da CETIU através da delimitação e acompanhamento dos territórios, além da solicitação dos estudos de impacto. Caso esse monitoramento não seja criterioso, tanto na delimitação dos territórios quanto no que vai ser considerado saturado, esse controle pode não ser efetivo e ocorrer novamente o desalinhamento entre a aplicação da outorga e o adequado desenvolvimento urbano. A gente fica por aqui. Muito obrigada pela atenção e até uma próxima.